Olá! Nesse vídeo eu vou falar algo que pode parecer surreal, até difícil de acreditar, e também eu vou citar as possíveis formas de tratamentos à distância. Quando a pandemia chegou, muitos terapeutas ficaram preocupados com o que iria acontecer em seus atendimentos presenciais. Houve um nítido caminho para encontrar um meio eficaz de se trabalhar no formato online por videochamada. Mas independente do método de terapia que se utiliza, podemos aprender a potencializar nosso trabalho terapêutico à distância também. Então eu venho aqui comentar sobre minha própria evolução na compreensão de algumas técnicas ou até conceitos que envolvem a aplicação terapêutica à distância. Podemos fazer um atendimento online utilizando computador e uma boa internet, certo? Podemos fazer a conversa e condução terapêutica dessa forma também. Mas podemos compreender algo que vai além disso: o acesso à energia do inconsciente através da conexão da mente. Ficou espantado, surpreso? Então vou te contar. O que muitos chamam de telepatia, hoje em dia podemos direcionar a ideia de acesso a um campo energético vibracional onde se encontram as informações e que podemos acessar através de uma conexão certa. A prática do magnetismo animal, ou por muitos conhecida como mesmerismo, já trouxe essa possibilidade. E nos cursos e treinamentos que eu já venho desenvolvendo há alguns anos, os alunos têm a possibilidade de compreender por experiência própria como essas conexões acontecem. Existem algumas linhas terapêuticas, como o Reiki, a cura prânica, que já aplicam também o tratamento à distância, mas ainda encontramos certa descrença nesse sentido em relação geral. Quando você aprende a importância da ligação energética do inconsciente, poderá perceber como identificar a sua relação e participação dentro do contexto terapêutico, elevando assim os resultados terapêuticos. Sempre trabalhamos dentro da permissividade. Podemos assim acessar e movimentar a energia de uma pessoa que precisa de auxílio. Também existe a diferença entre a aplicação do magnetismo à distância e o tratamento à distância por conexão direta com o inconsciente através de uma terceira pessoa e também por um diálogo direto com o inconsciente da pessoa. Primeiro, entenda que a aplicação do magnetismo à distância, a pessoa poderá perceber essa aplicação na hora. Claro que isso também vai depender da conexão estabelecida, da confiança e da capacidade permissiva da pessoa que está recebendo o magnetismo. Então, deverá estipular o horário certo para fazer essa aplicação, porque ela deve receber de forma mais passiva possível. Na aplicação com uma terceira pessoa ou intermediário, essa conexão pode ser estabelecida dentro da permissividade do inconsciente e a pessoa pode sentir os efeitos até uma semana depois. Eu estou explicando aqui de uma forma bem básica, mas com o estudo você vai poder compreender como fazer esses acessos de forma segura e também responsável, porque é um trabalho que requer confiança e preparo do terapeuta e também se tiver um coterapeuta. Esse estudo deriva muito das práticas antigas do mesmerismo e está inserido dentro da medicina vibracional, ao qual eu já tive acesso há muitos anos atrás, quando eu comecei meus estudos lá nos Estados Unidos. Eu lembro que naquela época, quando foi introduzida essa ideia da terapia vibracional na minha vida, eu cheguei a me surpreender sem conseguir entender direito esses efeitos tão fantásticos. Mas hoje em dia, anos depois, e com vários outros cursos e muito trabalho também, eu posso afirmar que existem muitas coisas que nos limitamos em negar por conceitos ou porque a ciência não consegue encontrar formas adequadas para comprovar a eficácia terapêutica no sentido que deveria se ter. Mas podemos encontrar explicações úteis e assim abrir a mente. Por exemplo, a medicina vibracional está alicerçada na equação de Einstein, que proporciona a informação fundamental para a compreensão de que a energia e a matéria são uma coisa única. Nossa interpretação sobre os conceitos de energia se confundem porque limitamos a acreditar apenas no mundo material, palpável, aquele que está ali na nossa frente.
O corpo físico que nasce saudável permanece assim até que acontece uma desarmonia entre o pensamento, a palavra e a ação correspondente. E existe um corpo etérico que compõe-se de minúsculas linhas de energia. Tem os mesmos órgãos, partes anatômicas e estrutura do corpo físico e é quem o sustenta. Então, o magnetismo trabalha o acesso a esse corpo etérico e promove um movimento vibracional influenciando as informações que estão ligadas a ele. Nosso pensamento é energia e se dá o início à criação, tem forma e qualidade da emoção associada a ele. Seria como sintonizar uma frequência onde se encontram as informações necessárias ao desenvolvimento de um assunto interno. E para fazer essa sintonia, não necessitamos estar presente fisicamente com o nosso cliente. Como seres multidimensionais que somos, podemos nos encontrar, nos ligarmos dentro de um campo energético e promover a comunicação. E por que não fazemos isso normalmente? Porque nossa mente lógica está acostumada a se adaptar ao desenvolvimento moderno que se dividiu com o passar do tempo. Fomos inseridos às crenças e formas de pensamento que nos levaram a se enquadrar na sociedade e em família também. Sair disso muitas vezes é custoso porque esses padrões nos prendem por vínculos inconscientes também. E que de certa forma manipulam e nos deixam confusos. Para poder abrir a compreensão, precisamos encontrar um caminho de práticas que possamos nos dar essas experiências mais táteis, ampliando assim nossas percepções para ir em direção ao encontro da nossa própria essência, liberando-se e renunciando o ego que prende a esses conceitos. Então, quer saber mais? Eu te convido a vir comigo e aprender como se conectar com a sua essência.